Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o segundo dia da semana que nós dedicamos para apresentar e trazer informações relevantes, úteis e importantes para a população feminina. Nós trazemos a doutora Michele Salvador, que vai falar para a gente hoje sobre o direito penal em relação às mulheres. E nada melhor do que começar falando sobre a Lei Maria da Penha, não é não, doutora? Sim, violência doméstica, familiar e afetiva. Isso. E como que é a história dessa lei? Por que que se tornou uma lei isso aqui no Brasil, isso tem em outro lugar? Como que é que isso funciona? Então, a Lei Maria da Penha, a 11.340 de 2006, na verdade ela foi criada, não por, eu falo que não foi por amor aos brasileiros, não. Primeiro, para chegar nessa lei, eu vou contar um pouquinho, bem rapidamente, a história da inspiradora dessa lei, que é a Maria Fernandes Maia da Penha, que foi uma mulher, uma farmacêutica lá de Fortaleza. Ela foi fazer uma pós-graduação em São Paulo e lá ela conheceu sua grande paixão, o embuste e futuro agressor. E ela conta que ele era uma pessoa muito agradável, eles sempre são, né? Muito bem quisto pelo grupo todo. Inclusive tem uma situação num documentário que ela fala assim que uma amiga, a mãe de uma amiga dela falou assim: como que eu queria que ele tivesse escolhido a minha filha. Pois é, então ela se apaixonou, casou, teve 3 filhas com esse senhor e começou a cair a máscara desse gentil homem. Ele começou a ser muito agressivo e o agressor, ele dá sinais, né? Muitas vezes a gente, né, envolvida no relacionamento, a gente não dá atenção a esses sinais, mas ele dá sinais. É um ciúme possessivo, sem explicação, é uma vontade de aprisionar, né, a mulher. E enfim, no meio disso tudo, teve uma situação que ele deu um tiro nas costas dela, ela virou tetraplégica, hoje ela vive de cadeira de rodas, e ele simulou para a polícia que ele teve luta corporal com supostos assaltantes e ficou livre aí por muitos anos. Ela conta que 8 anos, né, de idas e vindas em delegacia, o processo ficava arquivado e depois chegavam-se novas provas, e ela começou a escrever um livro. E o livro, se eu não me engano, chama Sobrevivi e Posso Contar. Muitas mulheres não sobrevivem. Não. Então, muito sugestivo o título do livro, né? Sobrevivi e Posso Contar. E este livro, ele chegou ao conhecimento da CGU, se não me engano, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi quando o Brasil, país, foi chamado para se explicar sobre essa situação da Maria da Penha e esse agressor solto. E o Brasil, e o presidente na época, eu não me lembro, eu sei que na edição da lei o presidente era o Lula, mas na época dessa condenação, porque o Brasil ele foi obrigado a positivar uma lei penal que desse proteção à mulher. E como um agrado, essa lei traria o nome da inspiradora, que é a Maria da Penha. Como uma desculpa pública. Uma desculpa pública. Por isso essa lei chama Maria da Penha, porque foi uma vítima que denunciou por várias vezes esse agressor e a justiça não acreditou nela. Não acreditou nela. As pessoas costumam chamar as mulheres em situações de risco, de perigo, de louca. De equivocada. Aliás, os agressores falam: você tá louca. Você tá louca. Eu acho, inclusive, eu tenho certeza, essa frase, ela é típica. Se você escutou, você está louca, pode desconfiar que a louca não é você. É verdade. E ali já tem a semente da agressão. Sim. E da violência. Sim. E de todas as formas de violência, né?
Então essa lei veio em 2006, em agosto, não vou me recordar a data exata, mas foi em agosto de 2006, na época era o presidente Lula, e com a finalidade de proteger a mulher e as relações domésticas familiares. A lei fala em relação doméstica e familiar, e eu vou te falar que ainda tem um plus que é a relação afetiva. A vítima teve ou tem uma relação afetiva que não seja um casamento. Que não seja um casamento, isso. Então, a lei veio com essa finalidade de proteger a mulher e de coibir e prevenir essas violências, esses abusos. E a lei também, ela projetou a criação de juizados especiais próprios para receber essas notícias de violência doméstica. É muito interessante falar também que o juizado especial de mulheres, o juízo, ele é um juízo de competência dupla. Ele é um juízo criminal e civil. Né? Isso aí, a doutora vai estar muito mais amparada do que eu. Eu vou te falar que ele tem essa competência dupla porque a violência doméstica nem sempre é crime. E aí como é que faz? Pois é, e aí isso fica muito confuso para as pessoas que não têm o costume de operar o direito. O que faz? Mesmo não sendo crime, há violência. E essa violência, ela pode e deve ser reparada na área civil. E mesmo não sendo crime, ela também é passível de medidas protetivas. Por isso que o juízo especializado em violência doméstica, ele é de dupla competência, ele é civil e criminal, porque ele pode e deve conceder essas medidas protetivas e tem os desdobramentos civis que eu deixo para nossa colega falar. E quem que pode configurar como vítima e como agressor em relação à Lei Maria da Penha? Eu posso ter, por exemplo, o marido como agressor, eu posso ter um filho como agressor. Veja bem. Um tio. Sim. Mas vamos falar agora da vítima. A vítima é a mulher. E a gente vai perguntar assim... Qual mulher? Quem é mulher, né? Parece uma pergunta idiota, mas não é idiota. Porque no direito civil, previdenciário, e eu não vou me arriscar na área que eu não sei, o conceito de mulher, ele é muito mais vasto, ele é muito mais amplo. Tem a questão do nome social. Mas para a área criminal... Mulher é XY. Mulher XX. Não, mulher é XY. Nós não sabemos biologia. Não sabemos. Então, mulher é XX. Mulher XX. E é aquela que tem documento público, validado pela Lei de Registros Públicos, reconhecida como sexo feminino. Mas e o pessoal que tem o nome social? Como é que Então, se você nasceu mulher e mudou seu documento para homem, você não é mais protegido pela Maria da Penha. Você vai ser protegida pelas leis penais, né? Lei geral, leis extravagantes, leis especiais, mas a Maria da Penha, ela protege a mulher. E se você nasceu menino e virou menina, você tem o documento? Beleza, você é mulher por direito penal. Entendeu? E o homem não tem proteção? Tem, só não é pela Maria da Penha. A Maria da Penha, ela veio para proteger a mulher. Sabe que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu tenho escutado com frequência, eu sempre escuto falar assim, para que a gente precisa de uma lei para proteger a mulher? E o homem fica protegido como? Olha, nós temos todo um ordenamento jurídico com muitas leis, muitas. O Brasil gosta de fazer lei. E eu acho isso muitas leis para proteger todo mundo. Mas qual o problema da gente ter uma lei específica para proteger a criança, o idoso, a mulher, o consumidor, que são, querendo ou não, pessoas do direito que são, sim, vulneráveis. E eu falo que quanto mais leis incriminadoras, mais evoluída é a sociedade. Concordo plenamente. Quanto mais leis a gente precisa, né, incriminar e criar tipos penais, é porque a gente vive numa sociedade caótica. E a lei penal incriminadora, ela não é a salvadora da pátria.
Não quer dizer que a partir de amanhã eu vou publicar a Lei Maria da Penha e o agressor vai acordar, ler o Diário Oficial, né? Senão e vou fazer isso não mais. vou fazer isso mais. Isso acontece? Não acontece. Como é que a gente combate isso? Isso é o tratamento dado individualmente em cada caso. É a forma como essa ofendida é recebida na delegacia de polícia. É a forma como esse agressor vai ser conduzido. É a forma de se prender preventivamente e de forma fundamentada, tá, doutora? Porque, né? Vamos Porque senão não adianta nada. Não adianta. É não conceder uma liberdade provisória para esse agressor, porque a lei ela vem para coibir e para prevenir. E como que se dá a prevenção? Então, casos semelhantes tratados de forma individual e a gente vai educando essa sociedade. Mas a lei penal incriminadora por si só, ela não muda a realidade. Não. Mas a doutora acha mesmo que somente essa lei penal ela é capaz, né, de educar as pessoas, de fazer com que as pessoas entendam que a linguagem da violência não é positiva, não é produtiva? Eu acho que não é papel. Além de ser uma coisa abominável. Sim, não é papel só da lei penal incriminadora. Existiram algumas alterações agora, 2018, 2019, 2020, que inclusive foi uma sacada genial, mas vamos ver na prática. Que o agressor condenado, agora ele vai frequentar palestras sobre violência, sobre machismo, sobre direitos iguais, vai ter um aparato psicossocial para poder tratar esse agressor, porque no fundo, doutora, esse agressor é um doente também, né? E ele precisa ser tratado individualmente para poder se libertar dessa doença de tratar a mulher como um objeto, dessa doença de se achar melhor que ela e dessa doença de achar que se resolve tudo na violência. Então, nós existimos para ser é uma sacada genial, mas será que vai colar na prática? Eu não sei. Eu sou, né, professora, eu sou educadora e eu acredito que a raiz do mal que a gente tem em qualquer área é sempre a educação. Eu penso, né, que a educação ela é primordial para fazer com que as pessoas tenham noção de quem elas são, do papel que elas têm, certo, do errado, e do que os outros têm, sabe? O cerne da educação chama-se família. Pois é. E aí, como é que a gente faz? Porque as famílias hoje em dia, existem muitas famílias estruturadas e muitas tantas outras desestruturadas. E como que faz para uma pessoa que nasce num meio de violência, ela vai num meio de carência, num meio de pobreza, não só financeira, mas em todos os sentidos? Sim. Como que ela vai fazer algo diferente daquilo que ela viveu? Porque normalmente a gente repete as histórias. E aí essa violência vai se perpetuando. Pois é. Infelizmente. E aí é tratar o caso de forma individual. Eu concordo com a doutora que o tratamento individual ele é essencial, porque a gente sabe, né, que a gente que está trabalhando com direito, principalmente a doutora trabalha com criminal, mas eu trabalho muito com direito de família. Cada família funciona de um jeito, tem as suas ideias, os seus princípios, os seus valores, a forma de ver a vida, a forma de lidar com a vida. E isso interfere, influencia em como ela lida com o todo em volta dela. Sim. Então, assim como a gente tem que tratar a família de maneira individual, nós precisamos tratar essas questões de cunho social na área penal também de forma individual. E aliado a isso, eu acredito que a gente precisa de uma política pública, sabe? De mostrar para as pessoas que nós todos somos iguais e que quando a gente diz que a gente quer igualdade, não é porque a gente quer pagar a conta, não é porque a gente quer deixar de fazer alguns atos que são considerados de higiene pessoal, não é porque a gente quer tirar a roupa íntima e queimar em praça pública. Não é por isso. A gente quer respeito. Eu acredito assim que a gente do direito, a gente consegue perceber, e eu acho que é mais fácil para a gente falar sobre isso, quando uma mulher pede igualdade, ela não está pedindo direitos iguais.
ela está pedindo oportunidades iguais, meios de proteção iguais. E essa igualdade, ela não é espelhada na necessidade do outro, muito pelo contrário, ela é focada, ela é direcionada para as vulnerabilidades, para as necessidades que a mulher tem, porque sim, nós somos diferentes. Sim, nós não somos iguais. E lógico que nós não podemos ser tratadas de forma igual. Por isso essa proteção maior. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha os mesmos direitos. Sim. E continuando, a vítima é a mulher. E o agressor? O agressor, ele pode ser o homem e pode ser a mulher. Inclusive tem um detalhezinho da lei. Pode ser mamãe, por exemplo? Pode ser mamãe também. Deu ruim. Tem um detalhezinho da lei que veio emprestado lá do direito do trabalho, que eu também não sei, não tenho muito domínio, mas essa parte reflete no crime não, então eu gosto. A relação da empregada doméstica. Falamos sobre isso ontem. Na relação do patrão e da patroa com a empregada doméstica, pode haver violência doméstica. Quando é aquela doméstica que mora na residência não ou só só que mora, mas que tá vai lá e todos vai os dias, embora. há uma relação doméstica. Entendi. Entendeu? Até mesmo porque o empregado é doméstico. Exatamente. E aí a lei Maria da Penha, ela vai lá e traz essa situação do direito do trabalho para também proteger a empregada doméstica. Essa informação preciosa, hein, gente? E muito coerente com o que a gente tratou ontem, que nós falamos sobre os direitos em relação da relação de trabalho com a doméstica, da mulher enquanto doméstica, da mulher enquanto empregadora e da figura do homem no meio dessa relação, no meio desse ambiente doméstico. Sim, aí ela vai ampliar o espectro do agressor. O agressor não é só o marido, isso não pode é só ser utilizado, inclusive, nas questões de assédio moral. Então, lá na Justiça do Trabalho, a gente pode, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência em relação a isso. Isso vai virar prova como assédio moral na Justiça do Trabalho. É uma violência doméstica. E falando em violência doméstica, vamos falar das formas de violência que a lei traz. A lei ela é exemplificativa, né? Então a gente fala que é um rol exemplificativo. Nós podemos pensar em outras formas. Mas eu considero a lei assim bastante completa, porque ela fala assim, ela fala de 5 formas de violência, mas cada uma dessas formas ela se desmembra em muita coisa. Então vamos falar da violência física, da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência sexual e da violência moral. A física, infelizmente, é a mais comum, né? O que é violência física? É a agressão, é o hematoma. É o hematoma, é o murro, é a queimadura, é a tentativa, o esfaqueamento, é a tentativa de feminicídio, pelas costas, é a tentativa de feminicídio, veneno. Entendeu? Essa é aquela agressão que mais se ostenta, que é a mais fácil de provar, né? É a que todo mundo vê, é a que todo mundo sabe que ali tem uma agressão, eu vou fazer um exame de corpo de delito, é mais fácil conduzir. E infelizmente é a que mais acontece. Mas não é a única forma de agressão e de violência. Depois dela a gente vai falar da violência psicológica. Doutora, eu acho a violência psicológica das mais difíceis de provar, das mais difíceis, mas é a pior e te pode trazer... Como que a gente faz para provar isso? Então, eu me pergunto isso diariamente por conta das questões de direito de família, de alienação parental, que é uma violência psicológica. E isso pode trazer traumas tão grandes. Isso determina a personalidade de um ser em formação. A violência psicológica, ela é aquela violência que traz sofrimento, dor para a mulher. Aquela atitude do homem que reduz a mulher, que diminui a sua autoestima, que causa um sofrimento interno. A gente sempre tem que pensar assim, qual que foi a intenção do agente? Foi de agredir psicologicamente ela, de reduzi-la,
de trazer aquele sofrimento, aquela mulher que não dorme à noite preocupada, aquela mulher que sai do trabalho e está com medo de estar sendo vigiada. Isso tudo é violência psicológica, a ameaça, E como que a gente a humilhação. Então, a gente vai... A palavra da mulher é muito importante, assim como nos crimes sexuais, que normalmente não se tem testemunho. A palavra da mulher é muito importante na condução dessa instrução probatória, porque ela vem, né, enriquecida de muitos detalhes e, por vezes, testemunhas, textos de WhatsApp, entendeu? Aquele homem que te pede a senha do Facebook, aquele homem que te pede a localização móvel, que agora tem isso, né, doutora? É localização móvel, ele fala assim, olha... Inclusive, tem gente que coloca até rastreador no celular. Então, eu não estou te controlando. Isso é uma forma de te proteger. Porque eu não sei aonde você vai, o que você está. Vai que acontece alguma coisa com você, eu preciso de te ajudar. Exatamente. Aí você vai lá, coloca lá a localização móvel, tem 1 hora, 2 horas, 8 horas, isso acabou. Mas acabou a localização. E você ainda não chegou? E você ainda não chegou, você foi na manicure. Ah, tem aquele caso foi da na manicure. Eu preciso saber onde você está. Doutora, violência psicológica. É lógico que existem mulheres... Sabe o que eu acho pior, tão tóxicas quanto os homens, né? Pessoas tóxicas de todo A gente não está falando assim que a mulher, a pobre coitada, sempre não. A gente está desenhando aqui um cenário do agressor, né? Que esses são sinais de controle. Esses são sinais de violência. O que me espanta é que essas atitudes de onde você está, onde você vai, por que você ainda não voltou, ela é sempre tida e identificada pelas pessoas como uma forma de cuidado, como uma demonstração de amor. E não há problema nisso. Será que não? Se tá tudo bem, tá tudo bem. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tá te incomodando. Mas se tá te incomodando, deixou de estar tudo bem. Deixou de estar tudo bem e passou a ser uma violência. Um abuso. Uma violência psicológica. E, detalhe, ainda que não seja crime, é crime meu marido me pedir a localização móvel por 8 horas? Não é crime. Mas e se está me incomodando? Te pedem. Já te pediram? O que você fez? Então, a gente muda de assunto. Aí a gente muda de assunto, entendeu? Se tá te incomodando. Eu acho ousado. É ousado, né? É uma violência. E ainda que não seja crime, ela é tutelada pelo direito. E cabe sim medida protetiva, cabe sim intervenção policial, cabe sim uma indenização, entendeu? Porque ele está te trazendo sofrimento. Já te pedi, doutora? Graças a Deus, eu não tive que mudar de assunto. Sim, não, eu já vivi relacionamento tóxico. Assim? Sim, desse nível. Eu nunca fui agredida fisicamente, mas as dores que me trouxeram de forma psicológica, elas foram muito maiores. E é muito difícil da gente perceber. A gente não percebe. A gente fica ali e acha que tá tudo bem, que o problema é nosso. O problema é nosso. E vamos falar adiante da revitimização. Porque às vezes você chega... Se eu não estou sendo legal, a culpa é sua. Exatamente. Você tira a culpa da mulher, do homem e fala, mas a culpa é sua. Né? Porque você estava com a roupa curta. E daí? Né? Qual o problema? Então, prossigamos. Falamos da violência física, emocional, agora psicológica. Vamos falar agora da patrimonial. Ok. A violência patrimonial a gente sempre pensa de furto e roubo, né? Não, eu geralmente penso naquelas pessoas assim, não quero trabalhar, vou arrumar alguém que pague as minhas contas. A violência patrimonial... Eu vejo isso com frequência, inclusive. Eu não sei se eu penso muito pelo lado penal, eu penso em furto e roubo. Patrimônio, furto e roubo. Não é só isso, né? Mas assim, a retenção de bens e dinheiro... Olha, deixa guardado comigo. Por quê? O seu trabalho? Não, mas deixa guardado comigo. Porque vai que alguém te rouba? Vai que alguém te vai roubar você?
Você é danada, hein? A destruição de objetos da mulher, de instrumentos de trabalho. Isso eu acho uma baita violência. Expressão, mas é uma baita sacanagem. E você acha que não acontece? Muito. Acontece já. Eu tive uma conhecida que falou comigo que ela era cabeleireira. E o senhor, agressor, ele quebrava o secador, a prancha. E ele comprava outro? E ela não pegava o cartão de crédito dele para comprar mas... outro? Então, é uma violência patrimonial. Então, prossigamos. A violência sexual. Quando a gente fala de violência sexual, o que a gente pensa? A gente pensa em estupro, mas não é só estupro. Não é só estupro. É muito mais amplo que isso. É tudo aquilo que coloca a mulher, coloca a sexualidade da mulher para ela ser feita de forma contrária à sua vontade. Você fazer uma mulher assistir a um ato sexual sem a sua vontade é uma violência sexual protegida pela Lei Maria da Penha. Você proibir a mulher de tomar anticoncepcional é uma violência sexual. Deu ruim, hein? Tá. Entendeu? Muita gente aí. De proibir, e muita gente não sabe disso. Você exigir uma gravidez é uma violência sexual. Deu ruim, parte 2. Você exigir um casamento é uma violência sexual. Além, né, de constranger a mulher de forma de coagir, de chantagear a ter relação sexual, também é uma... aquela famosa frase, né? Você não tem em casa, eu procuro na rua. Exatamente. É uma violência sexual. Não é? Então, a Lei Maria da Penha, ela amplia aqueles conceitos básicos que a gente tem. Agora, pensa bem, doutora, para a gente poder conseguir provar essas coisas todas, o que nós vamos ter que fazer? Colocar um circuito interno de TV com um recurso de som. Não, mas normalmente a mulher a gente não se expõe dessa forma. Não se expõe dessa forma. A gente não expõe a nossa privacidade, a nossa intimidade dessa forma. Mas isso para uma pessoa, para sua mãe, ou para uma amiga muito íntima, para psicóloga. Esses agressores também deixam rastros, né? É uma mensagem no WhatsApp. O doutor acredita, então, que a gente pode, por exemplo, se valer de uma equipe multidisciplinar? A gente deve se valer de uma equipe multidisciplinar para instruir esse conjunto. E eu penso que essas situações, né, de procurar uma equipe multidisciplinar, ela não precisa de chegar no ponto de um processo judicial. Eu penso que se você está vivendo uma situação que de alguma forma te incomoda, você tem que procurar uma ajuda. Exatamente. Independente do porquê e do que você vai fazer com aquilo. Mas alguma ajuda profissional na esfera criminal, você tem que procurar. Você tem que procurar ajuda que seja psicológica. Não eu procurei. Eu também já procurei. Eu não esbarrei na esfera criminal. Graças a Deus. Também não, graças a Deus. Mas assim... Mas quem nunca? Não tá vivendo direito. Olha, desculpa falar. Quem nunca sofreu? Um dia vai chorar. É triste falar isso, né? Quem nunca sofreu, um dia sofrerá. O golpe tá aí. Cai quem quer. Então, falamos da violência física, psicológica, patrimonial, sexual e a última é a violência moral, que às vezes ela se confunde um pouco com a violência psicológica, mas a gente deixa a violência moral adstrita aos crimes contra a honra, 138, 139, 140 do Código Penal. Injúria, difamação, calúnia, que vai imputar à mulher um fato desonroso, ou vai imputar à mulher um fato descrito como crime. Então, são as violências comuns à honra, que está aí amparado para qualquer pessoa no Código Penal, mas que a Lei da Maria da Penha coloca como violência contra a honra, contra a mulher. Vou fazer uma pergunta para a doutora. A senhora estava falando aí de que eu tenho crime, né, contra a honra. Sim. E aí eu me lembrei da alienação parental. Lá do direito de família. Porque acontece a alienação parental e o que é? É a desabonação. Sim. É uma campanha de desabonação de um dos genitores. No crime contra a honra. E aí vai esbarrar no crime contra a honra. Então eu posso pedir, por exemplo, uma medida protetiva contra o meu ex? Deve. Então a Maria da Penha vai servir para ex-marido, para ex
vai servir porque é quem tem ou teve relação afetiva. Eu falo de violência doméstica, familiar e afetiva. Afetiva de quem teve ou tem. Ok? Tá certo, doutora. Então vamos falar de medida protetiva também, né? Vamos Pra gente finalizar isso. Olha, as medidas protetivas, elas são normalmente requeridas pelo próprio delegado de polícia. E é interessante falar também a atualização da Lei Maria da Penha, que ela veio trazendo algumas alterações, né, de 2006 para cá, para tentar ser mais efetiva, né, natural. O direito é uma coisa muito mutável. E uma das alterações da lei, uma das últimas alterações, foi que a ofendida, ao chegar na delegacia de polícia, ela deve ser preferencialmente atendida por uma mulher policial. Porque geralmente o homem não acredita muito naquilo que a gente E não fala, é só isso. Né? O homem, ele tem constrange a gente. Ele tem um raciocínio lógico e objetivo. E o homem, ele não vai dar atenção a esses detalhes que é próprio da mulher. Então, hoje em dia, mas em um local que não tem uma policial feminina, gente, tudo é dentro do mundo do possível, né? Mas, preferencialmente, que uma policial mulher acolha, a palavra é essa, acolhimento dessa ofendida, que já está ali rasgada, né? Às vezes não só fisicamente, mas emocionalmente abalada. E a lei ainda fala de videoconferência, de não se fazerem perguntas vexatórias. Quantas vezes vocês transavam por semana? O que você tem com isso? Né? É aquilo que eu estava falando, você só usa roupa curta? Não, é de sua conta. Entendeu? Então, a delegacia de polícia, ela se esforça com o que ela tem, né? Mas eu acho que ainda está muito longe do ideal. Muitas coisas no país estão muito longe do ideal em relação às mulheres. E de receber essa ofendida, de dar ouvidos a ela e, mais que a lei exige, de lhe demonstrar os direitos que tem. Das medidas protetivas, se ela vai requerer distanciamento, normalmente os juízes já estão tão evoluídos que eles falam assim, olha, não pode nem mandar WhatsApp, né? Não pode mandar WhatsApp. Você vai escolher alguns locais para esse ofendido não frequentar sua residência, o seu trabalho, a casa da sua mãe, vão virar locais invioláveis para que ela tenha liberdade de ir e vir. É um absurdo isso, né, gente? Então, a pessoa não está recolhida né, lá na prisão, lá na penitenciária e parece que está, de uma maneira muito mais ampla, inclusive. Então, as medidas protetivas estão aí, igual eu estou te falando, servem para proteger em consequência de crimes ou não, desde que seja violência, todas essas formas que eu falei. Doutora, eu gostaria, agora que nós já estamos no final, sim, que a senhora contribuísse com um breve relato do que é ser advogada criminalista, sabe? Porque ser mulher já não é muito fácil. Não é verdade? Ser advogada ficou um pouco mais complicado. A gente já entra Mas ser advogada criminalista e passear dentro da delegacia, que é um ambiente essencialmente masculino e machista, como é sobreviver? Olha, brilho nos olhos em falar disso. Brilho nos olhos. Eu tenho muito orgulho de ser advogada criminalista. Eu falo que eu não conseguiria me dar bem em outra profissão. Mas não foi, nem tudo são flores. Aliás, normalmente não são flores. Eu tenho 40 anos. Faço 41 esse ano. E eu comecei a advogar há 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, a carinha era mais menininha, né? Aquela compleição física, né? Mais delicada e tal. E eu chegava, vou te contar uma história. Chegava para acompanhar flagrante. O telefone toca 2 horas da manhã. Doutora, estou chegando. E já teve situações de eu chegar em batalhão de polícia militar, aqui na nossa cidade. E o policial, né, truculento. Hoje em dia, essa situação tem mudado, melhorou muito, mas eu posso te contar que eu vivi, sobrevivi, posso contar.
de falar assim, a doutora vai esperar a confecção do boletim de ocorrência do lado de fora. Eu falei, não vou não, senhor? Mas aí eu falei, então, senhor, vai me fazer o favor de me carregar e me tirar daqui. Porque o senhor está trabalhando, eu também estou. Eu vou ficar aqui. Ficar na rua às 2 horas da manhã na porta da delegacia. Assistência ao preso não é assistir igual televisão, não. Assistência é dar condição ao preso de estar realmente protegido. E é isso que eu faço. E eu faço com muito amor. Ser advogada, ser mulher, não são só flores. Mas ser advogada criminalista é conviver com o machismo em delegacia de polícia, em batalhão de polícia militar, delegacia de polícia civil, penitenciária e na nossa profissão. Então, realmente, já sofri muito, mas não me esmoreço. Amo minha profissão. Sobrevivo da minha profissão. E sou advogada criminalista há 15 anos com muito orgulho. Vai continuar sendo. Doutora Michele, eu gostaria muito de agradecer. Quero muito agradecer a sua participação, as informações que a doutora trouxe. Eu tenho para mim que informar é libertar, sim, é encorajar, é empoderar. Se a gente tem informação, nós temos opção, nós temos escolha. E a gente sempre pode escolher um fim melhor, sim, um caminho mais florido, apesar das pedras no caminho. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Viu? Gente, obrigada por quem ficou até aqui. Um abraço para vocês e até amanhã. O tema de amanhã vai ser sobre direito previdenciário. Tchauzinho. Tchau.